Alô, queridos amigos. Em nossos minutinhos psicológicos, hoje vamos tratar da lucidez. O mundo tão perdido, as pessoas estão desorientadas na busca, muitas vezes nem sabem do que. E vamos tentar colocar um pouco da visão do Espírito Hamed em sua obra Os Prazeres da Alma, através do médium Francisco do Espírito Santo Neto. E vamos também, obviamente, fazer nossas próprias considerações. Então, diz Hamed, para nos lembrar, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. É uma afirmação do próprio Jesus. E Hamed diz, nele encontramos a palavra de sabedoria, a inspiração e a mensagem renovadora. E aí Remédio nos lembra, sobre todos aqueles espíritos que vieram antes, preparando o terreno para Jesus, depois outros tantos junto com ele, e outros mais que vieram a posteriori. Então ele diz assim, se observarmos seus muitos mensageiros iluminares, veremos que todos compartilhavam da mesma base ou convicção. As pessoas associam o cristianismo a Jesus, mas se formos ler Buda, Krishna, Sócrates, veremos a essência cristã em suas mensagens, em povos e momentos em que Jesus não estava fisicamente presente. Então ele diz, se observarmos seus muitos mensageiros iluminares, veremos que todos compartilhavam da mesma base ou convicção, cujas raízes estavam fundamentadas em Deus e nas leis divinas ou naturais. Sócrates, Krishna, Buda, Francisco de Assis, tantos outros. Todos reforçaram seus exemplos com lições de compaixão, trabalho interior, perseverança, perdão, paciência e paz. Todos esses nos transmitiram isso. Suas filosofias ressaltavam a importância do autoconhecimento, tão abandonado, da autoiluminação, de modo a encontrar o verdadeiro caminho. Lucidez, luz. As pessoas andam desorientadas, buscando não sei exatamente o que, para quê. Eu entendo que o Evangelho fala de religiosidade, essa conexão que precisamos estabelecer com o nosso Criador, com a divindade. Quando lido o Evangelho e compreendido com lucidez, como é a nossa proposta, vamos ver que ele ensina a respeito de atitudes íntimas, comportamentos adequados, emoções ajustadas, como legítima orientação ao espírito para alcançar a sua comunhão com Deus. Obviamente é uma jornada evolutiva através de múltiplas vivências, encarnações, mas vamos nos conectando ao Criador cada vez mais intimamente, vamos encontrá-lo dentro de nós até o momento em que alcançaremos aquela verdadeira comunhão e, como Jesus dizia, eu e o Pai somos um. As religiões tradicionalistas, muito longe disso, através de práticas exteriores e dogmas diversos, embora sempre, eu julgo que bem intencionadas, acabam por nos afastar das recomendações essenciais a respeito do recolhimento, do acalmar, de separar-se, de elevar o pensamento, de sair desse mundo, dessa confusão do mundo físico, através da meditação, da prece, da reflexão, da introspecção.
É interessante, porque muitas pessoas, principalmente as que se afirmam cristãs, associam hoje o Evangelho ao alcance e conquistas no mundo físico. Sempre numa intensa barganha com a divindade, né? Você não vai dar para Deus. O que nós podemos dar a Deus se Deus é o Criador de tudo? Tudo pertence a Ele. Está sob o nosso controle meramente como empréstimo. Somos usufrutuários, inclusive, do nosso corpo. Então, é falta de lucidez essa ideia de poder dar a Deus. O que nós podemos dar a Deus é o amor ao próximo e respeito a Ele. Então, nós, hoje, através das religiões tradicionais, né, a maioria, busca prosperidade, facilidades, pouco realistas, no que tange ao verdadeiro bem-estar, né, e a evolução espiritual que vai nos levar àquela comunhão que pretendemos. Diz Hamed assim: adorar a Jesus, a Buda ou a qualquer outro luminar é sempre mais cômodo do que descobrir por si só a essência divina que existe no âmago da própria alma. Então aqui ele faz um convite de que busquemos o interior. Ele cita Siddhartha Gautama, né? E quando Siddhartha dizia que a pessoa sábia corre na hora de correr e diminui o ritmo quando é hora de diminuir. Sabemos fazer isso? Você sabe quando parar? Você sabe quando correr? E quando a pessoa assim age, diz Buda, ela é profundamente feliz, porque tem suas prioridades bem estabelecidas. Como estão nossas prioridades? Somente quando estamos em contato com o nosso momento atual é que vemos as coisas com lucidez. Então, aquela ideia de ficar amarrado ao passado, projetando e preocupado com o futuro, impede a vida do presente e tira a gente do estado de lucidez. Diz Hamed assim: ter presença, ter presença está grifado, é ser espectador do próprio estado íntimo naquilo que sente ou realiza. É possuir ao mesmo tempo uma visão clara tanto do mundo interior quanto do mundo exterior. Quer dizer, é a pessoa estar controlando o processo, controlando dentro das nossas possibilidades. Obviamente que o mundo, as mudanças, as coisas acontecem. Mas eu posso controlar a mim, as minhas emoções, as minhas reações, os meus sentimentos. Eu sempre, aliás, acho relevante destacar nessa questão de lucidez a reação. Muitas vezes a ação nós podemos planejá-la, mas às vezes uma pessoa nos pega de surpresa e a gente precisa reagir. Será que temos lucidez para saber reagir do modo certo? Da maneira certa, no momento certo? Às vezes precisamos nos dar tempo e dizer assim: olha, você me pegou de surpresa. Vou pensar a respeito, depois conversamos. Às vezes ela se preparou durante 2 meses para jogar uma bomba em cima de nós e a gente aceita aquilo e precisa... Não, você tem que dar uma resposta hoje. Como? Não estou preparado. Vou refletir. Vou pensar. Vou ponderar. Quando preparado, retorno para você. Aguarde, por favor. Isso é tomar controle da vida, tomar controle das situações. Quem vê e compreende claramente as coisas possui disposição, vontade, humor e coragem, pois não fica arrebatado pelo futuro,
nem preso ao passado. E aí, Hamed traz uma ponderação bastante interessante. Ele diz assim: viver prazerosamente fundamenta-se em ver com clareza íntima como estão agindo em nós o desejo e o apego. No desejo, corremos ansiosamente a fim de conquistar a qualquer preço o que não temos. No apego, paralisamos o passo, agarrando-nos a tudo aquilo que já possuímos. Olha que interessante. E aí, falando a respeito do mundo íntimo, né? E de tomarmos, né, controle da nossa própria vida, Hamed nos lembra que Buda alertava para o fato de que não devemos permitir, de modo algum, que o julgamento dos outros determine quem somos e o que devemos sentir ou fazer. A propósito, diz ele, não devemos deixar que o ponto de vista dos outros decida a hora de correr, desacelerar o passo ou parar completamente, que é uma opção que temos. Se nós deixarmos que os elogios e as críticas das pessoas afetem nosso senso íntimo, diz ele, então seremos seremos prisioneiros do juízo alheio e perderemos a alegria de viver, porque a gente perde o controle da nossa vida e entrega na mão dos outros. Isso é um estado de insanidade, de completa falta de lucidez. E ele captura a essência dessa lição através de Paulo de Tarso, quando o grande Paulo, sábio, genial, diz assim: não faço o bem que eu quero, mas pratico o mal que não quero. E aí Hamed diz: essas são as palavras de uma criatura que possuía um excelente nível de lucidez mental. O apóstolo procurava manter a sua integridade ou unidade, admitindo as faces desconhecidas de seu mundo interior. Sabia que não se iluminaria se não as aceitasse e suplicava fervorosamente ao Criador a orientação necessária sobre esses estados íntimos da alma. Negar o lado escuro da personalidade, diz Hamed, ou não lhe dar importância, é subestimar a sutileza do seu poder atuante em nossos comportamentos e atitudes. É imprescindível admitir nossa face desconhecida, pois só assim podemos nos redimir ou transformar até onde conseguimos nos ver. Se eu percebo quem sou, vou verificar minhas fortalezas, minhas virtudes, mas também vou verificar aquelas áreas ainda carentes de desenvolvimento, de trabalho, de elaboração, para que eu realmente possa melhorar como espírito. Jesus nos convida, diz Hamed, a amar os inimigos. E Carl Gustav Jung, né, diz assim: Jung, colaborando com os ensinos cristãos, nos conduz a uma reflexão profunda e lúcida a respeito desse tema. Ele nos solicita a perceber e, ao mesmo tempo, a amar os inimigos internos, o que pode não nos afastar os inimigos externos, mas pode melhorar e transformar nossos atos e atitudes para com eles. Então, a proposta de lucidez é o autoconhecimento, a autopercepção, que vai nos colocar em contato com a nossa essência espiritual,
que vamos descobrir aquelas conquistas que já temos no íntimo, mas também vão nos levar, né, a perceber aquilo que ainda está por trabalhar, por fazer. E aí vamos ter mais uma percepção como espíritos, né, imortais, e trabalhar para essa conquista do espírito, ao invés de simplesmente concentrarmos esforços que são necessários no mundo físico, mas que não são a nossa verdadeira prioridade. Pensemos a respeito. Lucidez para todos. Muita paz.